Pois aí existe um outro tipo de violência contra a mulher que o Brasil discute cada vez mais, a violência obstétrica, que acontece em procedimentos realizados durante a gestação, o parto, o pós-parto e até o abortamento. Uma audiência realizada no Ministério Público de São Paulo discutiu causas e consequências da violência obstétrica. Essas mulheres foram vítimas da violência obstétrica praticada nas maternidades do nosso país. No caso da advogada Valéria, a agressão ocorreu durante o aborto do terceiro filho, que estava no 5º mês de gestação. Desde os paramédicos até a equipe do hospital, a preocupação era em confirmar se aquele aborto tinha sido provocado. E, na verdade, aquele aborto tinha acontecido espontaneamente. Nós descobrimos durante um exame de rotina, durante o ultrassom, o bebê já tinha morrido. E eu tinha o laudo do ultrassom, mas infelizmente o laudo foi visto ainda com mais desconfiança pela equipe médica. Já a doula Marina foi submetida a uma série de procedimentos dolorosos durante o parto normal da filha mais velha, hoje com 5 anos, que nasceu no hospital da USP. Impedida de me alimentar, de beber água, vomitando e com fome, pedindo para comer. Aí ela falava assim, não, você não pode comer porque você está vomitando. Na hora do parto, o médico que me atendeu deu uma tesoura para cada um e eu sofri uma episiotomia bilateral. De um lado eu tomei 6 pontos, do outro eu tomei 8 pontos, porque eles tinham que aprender como é que funciona, como é que se faz. De acordo com uma pesquisa da Fundação Perseu Abramo, 1 em cada 4 mulheres é vítima de violência no parto. Um dos casos mais conhecidos é de Adelir Carmen Lemos de Goés, que foi submetida a uma cirurgia cesariana contra sua vontade por meio de uma ordem judicial na cidade de Torres, no Rio Grande do Sul. O caso de Adelir mobilizou militantes do Parto Humanizado de São Paulo que realizaram uma vigília na Praça da Sé e protocolaram o pedido de uma audiência pública no Ministério Público de São Paulo para debater o problema da violência obstétrica. A ideia dessa audiência pública é primeiro reunir depoimentos sobre essa questão. Depoimentos das mais variadas fontes, inclusive do CREMESP, para que a gente tenha uma clareza do que se trata e qual é a dimensão do problema. E, em segundo lugar, aprovar uma carta de princípios que vai balizar a atuação dessas instituições. A audiência pública contou com a presença de várias autoridades, entre elas o deputado federal Jean Willis, do PSOL, autor do projeto de lei que prevê o atendimento humanizado na assistência do parto. O texto do PL foi criado pela organização Artemis, que atua no combate a todas as formas de violência contra a mulher. A comunidade médica, sobretudo os obstetras, as enfermeiras que trabalham com obstetrícia, o Poder Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria Pública, a sociedade civil, os coletivos feministas, todos serão ouvidos durante as audiências públicas, porque a gente quer que esse projeto, quando aprovado, ele tenha a cara de um consenso da sociedade na desconstrução dessa cultura da dominação masculina que viola os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres. Nós entendemos que a força de um projeto de lei, de uma lei específica sobre o assunto, possa levar os setores responsáveis a modificar esse cenário. A importância da audiência pública é isso, trazer à tona essa realidade e criar uma consciência de que existem mecanismos para que isso seja coibido, que as pessoas que contribuem para esse quadro horroroso no Brasil sejam responsabilizadas. E como mostrou a reportagem, esta é uma luta que veio para ficar. E para aprofundar um pouco mais esse assunto, eu vou conversar aqui no estúdio do seu jornal com Raquel Marques, que é presidente da Artemis, uma organização que trabalha pela erradicação de todas as formas de violência contra mulheres. Raquel, boa noite, bem-vinda ao seu jornal. Obrigada. Bem, a gente sabe que aqui no Brasil, nós, infelizmente, somos campeões de um ranking nada motivo, em nada temos motivo de nos orgulhar por isso. O Brasil é campeão mundial de cesarianas. O índice oficial é de 56% dos partos são feitos como cesarianas, o que não é recomendado pela Organização Mundial de Saúde, que aplica o índice de 15% para que isso aconteça. Mas nem sempre a cesariana ela é vista como um tipo de violência obstétrica, tanto por médicos como por mulheres. Por que isso acontece aqui no Brasil? A cesariana é uma cirurgia que salva vidas. 15% das mulheres precisam dessa cirurgia para que elas consigam dar à luz com saúde e aos seus filhos também.
Mas, por questões econômicas, culturais, a cesariana tem sido usada de uma maneira abusiva no nosso país. A cesariana em si, eu não diria que ela é uma violência obstétrica, mas o processo que muitas vezes é realizado para que se force uma cesariana sem indicação médica adequada, isso, sem dúvida nenhuma, é uma violência obstétrica. Então, muitas mulheres que querem e podem ter um parto normal, elas são enganadas, elas são ameaçadas, elas são chantageadas durante o seu pré-natal, falando, seu bebê vai sofrer algum risco, eu não... Enfim, N histórias são contadas para ela, que deixam ela com medo, para que ela aceite no final sofrer uma cirurgia cesariana. Muitas vezes com indicação não fundamentada, não verdadeira, né? Então, esse processo de amedrontar, ameaçar, enfraquecer a mulher para que se conduza a uma cirurgia por conveniência econômica, conveniência de horário, qualquer outra questão, sem dúvida nenhuma, é uma violência obstétrica. Isso mudou agora com o tema mais em debate, com filmes falando sobre o assunto? Essa realidade está mudando? As pessoas estão discutindo esse assunto, né? Então, acho que esse é o primeiro passo. O primeiro passo é ele sair da invisibilidade. O problema da violência obstétrica é que é uma violência invisível. As mulheres estão sozinhas no centro obstétrico. Apesar de haver uma lei do acompanhante que fala que essa mulher deve estar com o seu acompanhante escolhido desde o momento da admissão no hospital até 10 dias após o parto, ela não deveria ficar sozinha nem um minuto. Isso é o que diz a lei. Na prática, ela fica sozinha sim, no máximo o acompanhante entra no momento que o bebê está nascendo. É como se a lei do acompanhante desse direito a ver um bebê nascer. E nesse processo, tudo que acontecia com ela ficava entre ela e a equipe médica, palavras de um contra o outro, né? Mas com esse tema vindo à tona, o que está acontecendo é que a gente está discutindo, inclusive em universidades, a Artemis tem sido convidada a ir a universidades de medicina, faculdades de medicina, para falar sobre isso, enfim, o que querem as mulheres, que violência é essa, que hábitos são esses que nós temos na conduta obstétrica que faz tanto mal ao corpo e à alma de nossas mulheres. Nós vimos na reportagem o projeto de lei do deputado Jean Willis, que prevê atendimento humanizado. O que falta para esse projeto ser aprovado e se tornar realidade? Um projeto para ser aprovado, ele tem que tramitar por várias comissões, né? Nesse momento, ele está na Comissão de Educação, mas certamente não vai ser possível tramitar em todas as comissões necessárias para que ele seja aprovado e vá para votação ainda nesse mandato. Então, o que deve acontecer é ele ser arquivado nos próximos meses, mas como o deputado Jean Willis ele foi reeleito, no próximo mandato ele vai desarquivar esse projeto e continuar o andamento dele. Certamente nós vamos ter conversas com várias entidades, médicos, enfim, planos de saúde, sociedade civil, para poder aprimorar o projeto. E eu acredito que ano que vem, 2 anos mais, a gente consiga ter isso ok. E rapidamente, para a gente finalizar, Raquel, o governo federal tomou várias medidas, entre elas a Rede Cegonha, incentivos financeiros para hospitais que reduzirem o número de cesarianas ou então a indução do parto. Qual que é o papel das políticas públicas para diminuir a violência obstétrica? É fundamental, né? Porque as mulheres nesse processo elas são hipossuficientes, elas não têm condição de se defender nesse momento. Então é preciso criar projetos, processos, políticas que coloquem todos os atores na direção correta. E nesse sentido o Estado é a entidade aí mais adequada para poder ajudar as mulheres a serem respeitadas, terem um parto adequado. Raquel, obrigado pela sua vinda aqui. Esperamos você outras vezes. Muito obrigado. Obrigada, Eli. Boa noite.